Então, pessoal, vamos começar. Olá a todos, bem-vindos os que chegaram agora. Hoje a gente vai falar de microbiologia, imuno, antissépticos e antibióticos. Então é uma aula bem pesada, né? Muita informação, é uma aula grande, muita coisa para a gente assimilar, porque cai em concurso, tá? Qualquer coisa vocês me perguntem, meu e-mail tá aí. Embora o Lucas não veja o e-mail dele, né, Lucas? Você vai para o bullying online. Depois, a nossa próxima aula vai ser classificação e diagnóstico, que já é uma aula um pouco mais fluida, mais tranquila. Na próxima vez, exame, plano de tratamento e terapia. E a última, doença periodontal como risco de doença sistêmica, urgência, trauma e halitose. Nossa bibliografia é o livro do Linde. E aí vamos começar a falar de infecções periodontais. Então, bom, as doenças periodontais, elas são infecções polimicrobianas, que são uma série de bactérias, mistas, que são vários tipos de bactérias diferentes, levando a uma reação imunoinflamatória dos tecidos que circundam os dentes, né? Então, resumidamente, são infecções causadas por micro-organismos que colonizam a superfície dentária supra- ou subgengivalmente. A colonização, ela não acontece de forma aleatória, então tem toda uma sequência que permite que os primeiros colonizadores cheguem, colonizem aquele dente, e aí conforme vai aumentando a complexidade da placa, outros colonizadores vão se aderindo e aí levam à perda de inserção. Então, a gente tem as relações da microbiota que são benignas e, de vez em quando, algumas espécies bacterianas ruins se sobressaem, tá, e levam à destruição do periodonto. Então, na periodontite, os patógenos eles são necessários, mas eles não são suficientes. Por quê? Basta a gente ter porfiromonas para ter periodontite? Não, o indivíduo ele precisa ser suscetível de alguma forma, tá? É causada por um grupo relativamente definido de patógenos, que a gente vai ver daqui a pouco, complexo vermelho, complexo laranja, não sei se vocês se lembram disso, que podem atuar sozinhos ou em conjunto. Os mais associados à doença periodontal são o AA, a Porphyromonas gingivalis, Thanaerella forsythia e Prevotella intermedia. Tem um I a mais aqui no intermedia da gente. A infecção periodontal ela é diferente de outras infecções, né? Então, por exemplo, nós somos colonizados na pele por micro-organismos. E por que a gente não tem doença de pele com frequência? Porque a pele descama, né? Então evita o acúmulo muito grande. Nas infecções periodontais, a gente tem a característica da anatomia bucal, tem o dente, que é uma estrutura mineralizada que não descama, favorece, né, o acúmulo de bactérias, que passa através de um invólucro. E ele fica parcialmente exposto ao meio externo e outra parte fica dentro do tecido ósseo. Oi, tudo bem? A gente se conhece? Sim, foi? Então tá. Gente, não vou conseguir, assim, eu preciso devagar. E aí eu confundo vocês, segunda, sexta, quem é quinta, quem é sexta, mas eu vou conseguir. Qual a sua especialidade mesmo? Endo. A chance de entrar outro pério aqui é zero, né? Agora é só endo, prótese. Não, tem mais uma ainda? Pério? Então tá, né? Então a gente está dominando. Então, o dente é uma superfície para colonização. O micro-organismo ele pode se aderir em uma série de locais ao dente, nas superfícies epiteliais da gengiva e da bolsa, no conjuntivo, se ele estiver exposto, em caso de doença, ele fica exposto porque tem ulceração, né, nesse tecido. Pode se unir a outras bactérias, que geralmente são os colonizadores primários, são necessários para que os periodontopatógenos colonizem também o dente. E elas residem em biofilmes. Os micro-organismos, eles se localizam na maioria das vezes fora do corpo, porque são apenas alguns que têm capacidade de invadir tecido, tá? Então, fica difícil para o nosso sistema imune combater o patógeno. Por quê? Porque ele está dentro da gente, óbvio, dentro da boca, mas ele não está dentro dos tecidos, ele está na superfície do dente.
O ambiente da placa ele é propício para o desenvolvimento bacteriano e desfavorável para o hospedeiro. Por quê? Porque eles formam um biofilme. Oi, tudo bem? Endopério, você? Claro que eu esqueci. Você é que tem a sogra que eu podia ser sua sogra. É. Você é pério. Você é endo. 50% de chance. Além disso, o dente pode apresentar refúgios, que são áreas de difícil acesso para a gente remover o biofilme. E a gente falando historicamente das doenças periodontais, né, no período de 1880 a 1930, no início do século passado, tinham 4 grupos distintos de micro-organismos que eram considerados possíveis agentes etiológicos. Então, nesses aí, até a ameba era colocada, e hoje em dia a gente sabe que não, né? Então, então, a descoberta desses patógenos periodontais específicos, como a porfiromonas, né, que foi essa... Como que eu vou... Se eu não me atropelar. Então, não, vou deixar mais para frente para falar da hipótese da placa específica. Então, houve, depois daquela época que se achava que as amebas, por exemplo, eram responsáveis pelas doenças periodontais, a descoberta de micro-organismos específicos que causavam as doenças que não eram amebas, né? E esse fato foi um fato muito importante na patogenia das doenças periodontais. E aí a gente tem a hipótese da placa específica e inespecífica que vimos na aula passada, vocês lembram? Então, só para resumir, a hipótese da placa inespecífica acredita que qualquer acúmulo de biofilme ele vai causar destruição e está ligado à quantidade de placa e cálculo e não à qualidade, não o que tem nessa placa e nesse cálculo. Então, quanto mais placa e cálculo eu tiver, pior vai ser a minha doença. Consiste nessa teoria. Já a hipótese da placa específica acredita que o que compõe o biofilme é muito mais importante do que a quantidade dele. Porque vejam só, periodontite agressiva, você tem uma quantidade mínima de placa e cálculo e a destruição é muito grande, né? Então, a hipótese da placa específica, ela trabalha no sentido de que a qualidade daquela placa, o micro-organismo presente naquela placa é mais importante do que realmente a quantidade de placa e cálculo que o paciente apresenta. Quais são os critérios para a definição dos patógenos periodontais? Então, o primeiro deles é a associação, ou seja, o patógeno precisa estar lá no indivíduo doente, né? A eliminação. Quando você trata e o paciente tem melhora, os níveis, ou você elimina o patógeno, ou então os níveis têm que estar compatíveis com a manutenção da saúde. Resposta do hospedeiro. Eu, bactéria, para ser considerado um periodonto patógeno, eu preciso fazer o meu hospedeiro ter uma resposta imune contra mim. Além disso, eu preciso ter fatores de virulência. O que são os fatores de virulência? São as propriedades que o micro-organismo tem de causar doença. Então, eu preciso ter alguma propriedade que destrua tecido periodontal ou que induza meu organismo a causar o dano. Estudos em animais, ou seja, você pega lá um ratinho germe-free, que não é infectado por nada, e coloca nele porfiromonas gengivales. Ele tem que desenvolver doença. Então, esses são os critérios que são utilizados para a gente classificar os patógenos, para definir, né, quem é patógeno periodontal. Os patógenos periodontais. Eu costumo ver questão de concurso na parte bem decorada mesmo. É um copo, é um bastonete, é gram positivo, é gram negativo. Sempre tem uma questão de micro, assim como tinha de anatomia, de micro também tem sempre uma questão. Então, o AA, né, que a gente chama de carinhosamente o Aggregatibacter actinomyces comitans, ele é o principal agente responsável pela periodontite agressiva, tá? Então, a associação dele é extremamente forte com as doenças periodontais, principalmente as formas agressivas da doença. Aí chegou a parte que vocês têm que saber, tá? É um bastonete, é muito pequeno, é imóvel, gram negativo, sacarolítico e capnofílico. Então, são as características desse patógeno. Além disso, possui terminação arredondada,
E forma as pequenas colônias convexas de centro estrelado quando cultivado em placas de agar-sangue. Ah, Monique, eu preciso saber que ele forma pequenas colônias de centro estrelado quando cultivado. Eu preciso saber, porque isso já caiu em prova. Desse jeito, essa frase aqui. Então, essa questão está na apostila aí de vocês lá no final. Então, infelizmente, ou felizmente para nós que sabemos que vai cair a questão no concurso, temos que saber essas características dos micro-organismos. Qual a associação do AA com a periodontite? Então, vocês lembram daqueles critérios que a gente falou para ser considerado patógeno? Então, olha só, os pacientes que têm periodontite agressiva têm níveis elevados do AA, então ele está associado com a doença. O hospedeiro tem resposta elevada de anticorpos séricos contra essa espécie. Então, a presença do AA consegue fazer nosso corpo produzir anticorpos específicos para ele. Quando você tem sucesso no tratamento da periodontite agressiva, a gente consegue eliminação do patógeno ou diminuição dos seus níveis. Eliminar patógeno periodontal é uma coisa muito difícil. Então, o que a gente busca com o tratamento é a eliminação. Né? Então, você tira toda a placa, tira todo o cálculo, diminui os níveis de AA, para quê? Favorecer as espécies benéficas, porque elas competem com as malignas por espaço, por nutriente. Então, a gente quer que a recolonização seja feita por patógenos bons, né? Desculpa, patógenos bons não, micro-organismos bons e não os patógenos. Além disso, o AA ele é capaz de invadir células endoteliais, epiteliais e do tecido conjuntivo. Estão presentes em casos da periodontite crônica, mas é muito menos frequente e em menores níveis. Então, quem é o patógeno responsável pela periodontite crônica? A estrela da periocrônica, assim como esse da agressiva, a Porphyromonas gingivalis. Então, o que o AA tem de fator de virulência? O que ele possui, que propriedade ele tem para causar doença no hospedeiro? Então, tem leucotoxina, colagenase, endotoxina, epiteliotoxina, fator inibidor de fibroblasto. Então, ele é uma caixinha de surpresa. Induz reabsorção óssea, induz produção de citocina pelos macrófagos, modifica a função de neutrófilo, que faz o quê? Parte da primeira linha de defesa, ou seja, está começando a colonização ali, quem chega primeiro? O macrófago, o neutrófilo. Então, esse bichinho fofinho aí, que forma colônias de centro estrelado, tem capacidade de alterar a função das células da primeira linha de defesa. Além disso, ele degrada imunoglobulina. Então, veja só, nosso corpo produz uma imunoglobulina contra ele e ele tem uma propriedade de degradar o que está combatendo ele. Então, é bom, né? Ele é bom para o biofilme, mas para quem tem periodontite agressiva, não. Tem toxina distensora citoletal e ainda induz a morte celular por apoptose. Passando agora para a periodontite crônica, quem é o principal responsável, fator etiológico, agente microbiano responsável pela periodontite crônica é Porphyromonas gingivalis. Então, as características do Porphyromonas é um bastonete anaeróbio imóvel, diferente do AA, asacarolítico. O AA era o quê? Sacarolítico. Ele é proteolítico. Era imóvel? Ah, então eu confundi, gente, não é prevotal, calma. Gram negativo e tem morfologia de cocos ou bastonetes pequenos. Membro do grupo de bacteroides produtores de pigmentos negros, é pleomórfico e produz uma diversidade de fatores de virulência. Qual a associação da Porphyromonas com a periodontite? Basicamente igual ao que o AA tem. Então, é incomum ou número reduzido na saúde periodontal ou na gengivite. Então, se você tem um indivíduo com saúde periodontal ou apenas gengivite, é difícil encontrar Porphyromonas. Às vezes até são encontradas, mas é uma cepa que não é patogênica. Frequentemente encontrada nas formas destrutivas de doença e o nível aumenta proporcionalmente ao aumento da profundidade de sondagem. Então, quanto mais profunda a bolsa, mais níveis de mais Porphyromonas a gente vai ter. Induz resposta imune também. Também induz a formação, a produção de anticorpos. Invade célula e a invasão celular é mediada por fímbria. Então, é importante eu saber que fímbria é um fator de virulência da Porphyromonas? Sim, é. Eu também já vi questão de concurso perguntando
qual era o fator de virulência responsável por fazer isso ou fazer aquilo na porfiromonas, e eram as fímbrias dela. Que fatores de virulência ela tem? Então, por exemplo, tem a colagenase, que é uma enzima que degrada colágeno, endotoxina, atividade proteolítica, fibrinolizina. Então, tem uma gama de fatores de virulência que são prejudiciais ao hospedeiro e aos tecidos periodontais. Também tem capacidade de degradar a imunoglobulina, fator inibidor de fibroblasto também. Então, qual a importância do fibroblasto aí? Ele que produz o quê? Ele produz colágeno, né? Então, se você tem uma bactéria que consegue inibir a função do fibroblasto, quando você trata esse paciente, a recuperação dele também é pior, degrada as fibras, né? Então, olha só. Além disso, também induz produção de citocinas. Vocês lembram das citocinas? O que são citocinas? Lembra? Não? Então tá. Então, citocinas, elas são umas moléculas sinalizadoras. Então, várias células tanto produzem quanto são suscetíveis à ação das citocinas. Uma célula que produz muita citocina, macrófago. Então, por exemplo, no processo fisiológico de remodelação óssea, você vai lá e fala, olha só, a citocina, você produz uma citocina, por exemplo, interleucina 1-beta, que é de reabsorção óssea. Reabsorve um pouquinho aqui, que esse osso já está velho, já está antigo, para a gente produzir outro osso. Aí você manda o sinal, né? A célula que manda o sinal, a citocina, ela pode agir na célula do lado, pode agir numa célula à distância ou pode agir na própria célula. Então, eu posso mandar uma citocina que vai fazer um sinal para mim mesma desempenhar uma função. No caso das doenças periodontais, o paciente está hiperinflamado. Então, essas células que produzem citocinas pró-inflamatórias, se aumenta a inflamação, elas estão produzindo de forma desregulada. Então, o que era para você produzir X de interleucina 1-beta, que faz reabsorção óssea, está produzindo 3X. Então, você reabsorve o osso mais rápido e assim a gente tem essas consequências negativas da doença periodontal, tá bom? Então, inibe também migração de polimorfo, que são células de primeira linha de defesa também, invade células epiteliais. Tá, mas Monique, qual é a importância dele invadir, dessa bactéria invadir as células do hospedeiro? Uma vez que eu estou sendo procurada pelo meu sistema de defesa, né? O sistema imune está me procurando para acabar comigo. E eu consegui invadir uma célula do meu hospedeiro. Lá dentro eu estou disfarçada, porque o meu sistema imune não vai agir contra a minha célula, né? Então, essa bactéria que invadiu nossos tecidos vai servir para recolonização. Então, eu vou lá, arrasto o paciente, trato periodontalmente, e aí essas células esses micro-organismos que conseguem invadir célula e tecido, voltam para recolonizar, e a gente não tem sucesso na terapia. O que é comum acontecer na periodontite agressiva, porque o AA consegue invadir tecido e a resposta ao tratamento mecânico periodontal não é tão boa quanto ao da periodontite crônica, o que pode estar associado com essa invasão, esse poder de invasão que o AA tem, tá bom? Além disso, a gente tem a Thananerella forsythia, que é outro bastonete pleomórfico. Ah, Monique, eu preciso saber que é altamente pleomórfico? Precisa, porque caiu já em prova isso também. Qual é o patógeno que é altamente pleomórfico, assim, assado? Fusiforme, gram-negativo, né? Então, o crescimento é intensificado pela cocultivação com Fusobacterium nucleatum, e aparece mais frequentemente com essa espécie em sítios subgengivais. Então, a gente vai achar bastante Thananerella junto com bastante Fusobacterium nucleatum. Associação dela com a periodontite, mais ou menos igual ao que a gente já viu do AA e da porfiromonas. Número elevado nos sítios com a doença, mais do que em sítios saudáveis. Altos níveis em sítios com abscessos. Contagem reduzida em sítio tratado, ou em sítios que ganharam a inserção, ou seja, obtive sucesso no tratamento com a eliminação do patógeno. Fator de virulência, também tem endotoxina, induz morte celular por apoptose, invade célula também, então, uma série de fatores de virulência. Prevotella intermedia nigrescens. Essa partezinha, essa não tem no livro do Linde, mas eu coloquei aqui para vocês.
Uma coisa interessante de vocês saberem é o seguinte: a Prevotella intermídia, ela usa como fator de crescimento hormônio. Então, se perguntarem para vocês num concurso algum dia qual é a bactéria, o periodontopatógeno mais envolvido nessa parte endócrina de alteração gengival e periodontal em pacientes com puberdade, grávidas e tudo mais, a Prevotella intermídia, justamente porque ela se beneficia de hormônio e nesses pacientes, nesses indivíduos, os hormônios estão elevados, tá? Então, são bastonetes curtos, com bordas arredondadas, imóveis, gram-negativos, são menos virulentos e menos proteolíticos do que as outras espécies. As espiroquetas são altamente imóveis, gram-negativas, anaeróbias, helicoidais, comuns em diversas bolsas periodontais e são os prováveis agentes etiológicos da GUM. Então, isso também é legal vocês saberem, porque, se não me engano, na prova da Marinha do ano passado, caiu, que está na apostila que eu juntei todas as questões para vocês, caiu uma pergunta, não vou lembrar de cabeça agora como era exatamente a pergunta não, mas qual era o periodontopatógeno mais envolvido em determinado quadro, que não era facinho, igual a periodontite crônica e agressiva, que a gente sabe que é a A e porfiromonas, mas é um tipo de pergunta que a Marinha faz. Fatores de virulências que elas apresentam. Migram pelo fluido crevicular, epitélio conjuntivo, degradam colágeno, inclusive degradam dentina, produzem enzimas que destroem imunoglobulinas também e fatores do complemento. Quem está mais associado à periodontite? Treponema denticola, além desses que a gente viu, né? Treponema vicenti, Sokransky e agora Fusobacterium nucleatum. O que ele é? É um bastonete fusiforme anaeróbio gram-negativo. É um dos micro-organismos mais encontrados em qualquer fase das nossas condições clínicas, seja ela gengivite, seja ela periodontite. Tá? Induz apoptose também e desencadeia a produção de citocinas, que nem a gente estava falando. Então, eles ajudam no estágio, em manter o estado pró-inflamatório. Tá? E aí, por que manter a inflamação alta é bom? Porque a gente tem periodontopatógeno proteolítico, né? Então, quanto mais inflamado você tiver, mais nutriente o proteolítico tem. Se coagrega a maioria dos micro-organismos, são importantes pontes de colonizadores primários e secundários, os tardios, tá? Que não conseguem se aderir antes à placa. Além disso, Campylobacter rectus, que é um vibrião móvel, curto, anaeróbio, gram-negativo, utiliza hidrogênio como fonte de energia, então é um diferencial deles para os outros. Produz também leucotoxina. Quem produz leucotoxina é o AA, então seria o único além do AA. Também está muito distribuído nos sítios subgengivais, inclusive na dentição decídua. Caiu uma questão também, agora eu não lembro se foi na prova da Marinha, mas também está na apostila de vocês sobre esse micro-organismo. Então, se não me engano, eu perguntava qual era o micro-organismo que apresentava anticorpos elevados no cordão umbilical e botava outra, quer ver? Outra informação, que era essas daqui, associadas com o aumento da espessura das camadas íntima e média das carótidas e detectadas em vasos ateroscleróticos em artérias ocluídas. Então, isso foi questão de prova também, tá? Esses capítulos, esses assuntos muito clássicos, né, sempre tem uma questão em concurso. Então, assim como a anatomia que eu disse no início para vocês, a microbiologia eu também considero um capítulo clássico, sempre tem uma questão e geralmente é associada à característica do micro-organismo, tá? Então, olha lá, alteração da alteração microbiana. Vou botar a alteração da microbiota e ficou tudo junto. Vocês lembram desse esquema da vez passada, quando a gente estudou? Então, isso aqui é um resumo do que acontece na placa. Então, a gente tem a superfície do dente limpa, começa a adsorção de anticorpos e macromoléculas que formam película adquirida, que altera a energia livre e a carga da superfície do dente.
Com isso, a película adquirida ela favorece a adesão dos primeiros micro-organismos a colonizarem o dente. Com essa primeira colonização, esses micro-organismos começam a se multiplicar e favorecem a adesão de micro-organismos que antes não conseguiam se aderir à superfície do dente, precisavam dos colonizadores primários. Então é assim que acontece. Isso aqui, exatamente do jeito que está aqui, também já foi questão de prova. Então, o que acontece da saúde para a doença? Então, peraí. Então, aqui ó, a gente está vendo o esquema da saúde passando pela gengivite e pela periodontite. Então, essa aqui já foi uma questão de concurso que perguntava o que estava errado. Então, olha só, acontece uma mudança de gram negativo para de gram positivo para gram negativo, de cocos para bastonetes, de imóveis para móveis, de anaeróbios facultativos para obrigatórios e de espécies fermentadoras para espécies proteolíticas. Então, caiu isso aqui na prova, perguntando qual era a alternativa falsa. Então, dava de positivo para negativo, né, e faziam uma errada e vocês iam acertar porque vocês sabem tudo. Além disso, dentro do biofilme, bom, o biofilme ele é uma comunidade microbiana que funciona em prol dos micro-organismos que o habitam, né? Então, uma bactéria funcionando em biofilme, ela é muito mais eficiente do que uma sozinha isolada. Dentro do biofilme, a gente tem uma coisa que se chama sensor de quórum. O que é isso? É a comunicação que as bactérias têm para elas, de repente, passarem a expressar fatores de virulência que antes elas não tinham expressado. Então, se eu estou num canto do biofilme, ou bactéria, estou num canto do biofilme e quero que outra bactéria mude genética, o fenótipo dela, eu mando, através desse sensor quórum, que é essa propriedade de comunicação que elas têm, eu passo a expressar o que é necessário para melhorar a minha vida no biofilme, tá? Então, esse sensor quórum é a habilidade de comunicação entre as suas bactérias e microcolônias. Segundo Linde, envolve a regulação da expressão de genes específicos através do acúmulo de compostos sinalizadores que medeiam a comunicação intercelular. Então, nada mais é do que a comunicação entre as bactérias para elas alterarem alguma coisa no fenótipo delas geneticamente. Quais as propriedades conferidas pelo sensor? Então, a expressão de genes para resistência antibiótica e influenciar a estrutura da comunidade. Uma pergunta que é feita, Monique, a periodontite é uma infecção bacteriana. O que a gente faz com infecção bacteriana? Então, com infecção de garganta, se for bacteriana, a gente faz o quê? Toma antibiótico, né? Poxa, então por que a gente usa antibiótico para tratar a periodontite e acabar com esses patógenos? Então, os patógenos que vivem em biofilme, eles estão protegidos dos antibióticos. Então, o antibiótico, ele, além de ter que chegar naquele lugar, que a gente vai ver mais para frente na outra aula, além de ter que chegar em concentrações que matem esses micro-organismos no biofilme, ainda tem outro problema. A forma com que essas bactérias estão organizadas dentro do biofilme prejudica a ação do antibiótico e favorece a bactéria, tá? Além disso, estimula o crescimento de bactérias benéficas, mais benéficas pro biofilme. Então, quanto pior eu for pro hospedeiro, melhor eu tô lá. Desestimula o crescimento de espécies competidoras, ou seja, eu estou lá tentando competir por nutriente, por espaço, querendo que meu paciente seja colonizado pelas espécies benéficas, meu biofilme ele tem a capacidade de piorar isso. A aderência das bactérias é a característica central de um biofilme. As microcolônias, elas começam a se aderindo a uma superfície sólida, que é o dente, né? A adesão à superfície é o primeiro passo para o desenvolvimento do biofilme. Então, existem bactérias que conseguem se aderir aos dentes e tem bactérias que não conseguem. Elas precisam que alguém colonize primeiro para elas se aderirem a outras bactérias. Na boca, onde que esse pessoal pode se aderir? Tecido mole, dente, prótese, implante.
Através de quê? Fímbrias e fibrilas, tá? Então, as estruturas na superfície das células bacterianas que auxiliam na adesão das superfícies. Então, principalmente quem? A Porphyromonas gingivalis se aderem dessa forma. Mecanismos de resistência aumentada aos antibióticos presentes nos micro-organismos. Então, os micro-organismos que crescem, que residem no biofilme, eles são mais resistentes aos antibióticos do que se essa mesma espécie estivesse crescendo fora do biofilme. Tá? Então, por exemplo, o antibiótico ele vai chegar no biofilme por difusão, ele vai penetrar no biofilme e se alastrar por difusão. Então, quanto maior mais espesso for o meu biofilme, mais difícil desse meu antibiótico chegar em concentrações elevadas no interior do biofilme. Além disso, outra coisa que os micro-organismos muito inteligentemente fazem é diminuir o metabolismo dentro do biofilme. Então, elas diminuem o metabolismo delas, ficam mais tranquilas, e aí é mais difícil que o antibiótico haja contra essas bactérias. Então, olha só. Eles vão fazer, lá dentro do biofilme, redução da velocidade do crescimento dessas espécies bacterianas, os mecanismos de defesa inespecíficos contra os agentes microbianos, tá? E o biofilme tem função de equilíbrio, equilibrar as coisas lá dentro para as bactérias. Além disso, né, eles sintetizam exopolímeros, por exemplo, a beta-lactamase. Então, quando a gente tem uma infecção periodontal combinada a gente vai ver mais para frente em detalhes, mas a com porfiromonas, a gente não usa só um antibiótico, a gente vai ter que fazer uma associação de dois, que é a amoxicilina e o metronidazol. Mas e aí, o que tem essa beta-lactamase propriedade lá no biofilme que interfere no antibiótico? O anel beta-lactâmico da penicilina, por exemplo, né? Então, os macrolídeos, eles não são afetados pelo processo porque eles não têm o anel beta-lactâmico. Então, elas produzem essa enzima que destroem o anel das penicilinas, por exemplo, e aí tornam ineficaz o tratamento com amoxicilina. Então, eles são muito espertinhos, né? A reação do antibiótico com a matriz também vai reduzir os níveis do agente. E aí, quanto mais espesso for esse biofilme, mais rápido vai ser eliminado esse agente. E aí, uma outra parte assim, da periodontia, que é muito clássica, é essa parte dos complexos microbianos. O pessoal da periodontia deve lembrar disso de cabeça. Quem não se lembra, vai se lembrar agora, tá? Então, lá em 1998, Sokransky e a Rafagi, eles classificaram... Eles alocaram esses periodontopatógenos e os colonizadores primários dentro de grupos com cores, tá? Então, como é que funciona? Primeiro, gente, como eu disse no início da aula, a associação dessas bactérias ela não acontece de forma aleatória. Então, é uma coisa sequencial, bem planejada lá entre elas. Então, vamos lá. Olha, os colonizadores primários, ou seja, aqueles que chegam, colonizam dente, eles estão dentro dos complexos amarelo, roxo e verde. Depois, aqueles que chegam na fase intermediária, estão no complexo laranja, e os periodontopatógenos, os mais virulentos, fazem parte do complexo vermelho. O AA é tão sinistro que ele não está em nenhum desses complexos, ele está fora dos complexos. Então, a colonização acontece daqui da esquerda de vocês para a direita. Esquerda, direita, eu acertei, né? Esquerda de vocês, direita, eu estou demais. Então, você precisa, primeiro, que essas espécies colonizem, e aí a colonização vai ficar aumentando a complexidade até a gente chegar no complexo vermelho, que está associado à periodontite. Os complexos do lado esquerdo são essas espécies que colonizam a superfície dentária, que estão lá nas fases iniciais. O complexo laranja, depois vai ser mais predominante do que o primeiro complexo. Esse aqui tá em laranja. E aí, depois, em estágios mais tardios, a gente tem a colonização do complexo vermelho. Para vocês sair preto e branco aí, né? Então, o mais importante para vocês é o complexo laranja, que é essa bola maior que tem outra bola menor dentro, e o complexo vermelho, que é o de vocês da direita, aí olhando de frente.
O estado em que a doença periodontal desse paciente está é uma coisa muito relevante. Por quê? Porque quanto mais inflamado o paciente estiver, quanto mais profunda a bolsa, você influencia na microbiota. Então, quanto mais grave a doença, pior para o hospedeiro, em termos de microbiologia. Então, os indivíduos diferentes, mesmo que com a mesma doença periodontal, o que isso significa? Eu tenho periodontite crônica e ela, como é seu nome? Thaís. E Thaís tem periodontite crônica também. O perfil da minha doença pode ser diferente do perfil dela. Assim como a gente tem a forma generalizada, a forma localizada, né? Então, por quê? Porque os pacientes eles podem apresentar perfis diferentes de colonização, tá?